O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio conversa hoje com o professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da URGS, Alessander Kerber. O professor Kerber é doutor em História pela URGS, pós-doutor pela Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, e pelo Departamento de História da USP. Ele apresentou a palestra Cultura, Identidade e Memória na América Latina, Tango, no terceiro seminário comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto. Boa noite, professor Kerber. É um prazer recebê-lo aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite, obrigado pelo convite. Professor, como surgiu o interesse em trabalhar com o tema do tango? Bom, eu comecei a trabalhar com o tango como uma consequência das pesquisas que eu já vinha realizando anteriormente sobre o caso do samba no Brasil. Isso já desde a época da minha graduação em História aqui na URGS, em que eu tentava ver possibilidades de aproximação entre música e história. Eu tenho formação também em piano erudito e eu tentava buscar uma aproximação e ver de que forma se poderia trabalhar na história com questões relacionadas à música. E no Brasil, já desde os anos 80, isso tinha começado na USP com o professor Arnaldo Contier, na tese de livre docência dele. Ele trabalha com a questão do projeto musical nacional popular dos modernistas dos anos 20 e 30. Né? Quer dizer, ele buscou questões relacionadas a discussões que eram propriamente da área da música e começou a aproximar com questões da história, mais especificamente da própria história política e social do contexto do Estado Novo, do contexto do primeiro governo Vargas, mostrando que a questão musical também foi importante nesse contexto e que a música pode ser utilizada como fonte para se discutir também essas outras questões. Então eu comecei trabalhando com a questão no Brasil, né, no mestrado, no doutorado, eu trabalhei com a questão do samba no Brasil e no doutorado, mais especificamente, fiz uma comparação, né, do caso brasileiro com o caso argentino, né, o samba e o tango, mais especificamente focando a trajetória e a obra musical e cinematográfica do Carlos Gardel na Argentina e da Carmen Miranda no Brasil. E desde lá eu tenho trabalhado com questões relacionadas a essa temática, né, do samba e do tango como representação de identidades, além da identidade nacional, identidade étnica, também eu trabalho identidades regionais e na obra de vários artistas. Então foi a partir dessa, foi esse o caminho para chegar no tango, que eu tenho trabalhado agora mais especificamente, mais recentemente, com a questão do tango como patrimônio imaterial também. Pós-doutorado na Argentina já foi também com essa ideia, né, de estar na terra do tango. Exatamente, eu fiz o pós-doutorado na Argentina, justamente com essa perspectiva de levantamento de fontes relacionadas ao tango, de observação das práticas que eles estavam desenvolvendo na Argentina para a promoção do tango, principalmente a partir do momento em que se propôs essa ideia do tango como patrimônio imaterial da humanidade. E a análise de documentação local, da produção bibliográfica local, também foi uma questão interessante no sentido de que aqui no Brasil já tinha se desenvolvido muito essa discussão das relações entre música e história, né? E a utilização da música como fonte para a área da história, a música problematizada pela área da história, e na Argentina não. A história na Argentina ainda é uma história essencialmente política e social, mas que não, essas questões de música estão para o lado da música, não são discutidas no âmbito da história. O que se tem em termos de história e música na Argentina é muito uma história factual, tal autor compôs tais obras em tal data, mas não uma discussão que problematize realmente relações, né, que seja uma história-problema, né, que seja uma história das relações entre música e construção de identidades e relações de poder e disputas e dinâmicas sociais. Então isso é uma coisa que no Brasil se fez e eu tentei iniciar esse processo na Argentina. O que o senhor analisa no seu trabalho? Bom, pois é, desde na tese de doutorado eu analisei especificamente as obras da Carmen Miranda e do Carlos Gardel, tomados como sendo os principais, os mais famosos artistas do samba e do tango, a promover uma imagem, a difundir uma imagem sobre o Brasil e sobre a Argentina, tanto internamente nesses dois países como no exterior. E desde então eu venho trabalhando com várias questões relacionadas a essa temática, desde analisar outros artistas do tango, como a Libertad Lamarque, que foi um dos temas que eu analisei no meu pós-doutorado, a Reina del Tango,
e várias outras questões do tango, as práticas de promoção do tango como patrimônio imaterial, questões relacionadas a museus, né? Eu estou construindo um artigo agora comparativo entre os casos da Argentina e do Uruguai terem produzido e terem ativado patrimonialmente o Carlos Gardel durante a primeira década do século XXI, focando principalmente o caso dos dois museus criados nos dois países em homenagem ao Carlos Gardel, né? Analisando essa estratégia justamente, além de ser uma estratégia de promoção do patrimônio material, também uma estratégia nacionalista, né? Uma disputa que já vem desde os anos 20 do Gardel ser argentino, ser mais uruguaio, onde ele nasceu, né? Ele representa efetivamente qual das duas nações, né? Então é uma temática que se desenvolve, é bastante interessante de se perceber ela, pelo menos desde os anos 10, tem uma série de casos bastante significativos para pensar as identidades nacionais argentina e uruguaia a partir do tango. Professor, no teu trabalho, me parece que há uma ideia que eu conseguia perceber em que há uma representação do tango, né? Ele é, através do Estado, ele é materializado como uma prática cultural, e isso serve, então, para criar uma identidade comum, uma identidade cultural, uma identidade nacional para todos os argentinos. Mas como é que isso se articula especificamente dentro do teu trabalho? A questão do Estado eu vejo mais especificamente no século XXI, agora, desde que se tem essa discussão do patrimônio imaterial, é que se tem o projeto do tango sendo apresentado como patrimônio imaterial. Inicialmente os argentinos queriam promover, que a Unesco definisse o tango como patrimônio imaterial argentino. Imediatamente os uruguaios reclamaram, né? E o projeto que acabou sendo aprovado foi, né, em 2009, do tango como patrimônio imaterial da humanidade, especificamente do Brasil, não, da Argentina e do Uruguai. Para isso, os governos nacionais da Argentina e do Uruguai tiveram que se comprometer com uma série de ações a ser realizadas pelos órgãos responsáveis pelo patrimônio e pela cultura nos seus respectivos países, para promover o tango. Então, né, foi feito inventário, né, do tango nos dois países, se estabeleceu, né, essas próprias questões relacionadas ao museu do Carlos Gardel na Argentina e no Uruguai se inserem nessas questões de promoção do Carlos Gardel e do tango, né? O Carlos Gardel é o principal símbolo do tango. Então aí se tem uma atuação do Estado, mas efetivamente defendendo, promovendo o tango. Coisa que não acontecia antes, inclusive ao contrário. Durante o governo Perón, por exemplo, se promovia o folclore argentino, a música folclórica, como sendo uma música nacional, né? Se estabeleceu inclusive um certo controle sobre as emissoras de rádio, em que elas eram obrigadas uma boa parte da sua programação musical tinha que ser música folclórica, né? E não tango, né? Então se percebe a diferença, né, em dois momentos distintos em termos do Estado, num momento não promover e até mesmo censurar, e no outro momento promover efetivamente o tango como sendo patrimônio imaterial. Mas as relações com a identidade nacional, porque quando a gente pensa em identidade nacional, um dos agentes que a gente sempre pensa é o Estado. O Estado tem, obviamente, a relação com a identidade nacional óbvia, direta, né? E ele estabelece, né, sempre estabeleceu, desde que temos Estados nacionais modernos, ações, discursos, né, alguma forma de articulação com essa questão da nação. Mas a questão da identidade nacional não é só construída a partir do Estado, né? O Estado é um agente e se tem uma série de outros agentes que atuam nessa perspectiva, né? Na minha análise, no caso do tango especificamente, ele pode ser pensado como tendo se constituído como símbolo de identidade nacional na Argentina e no Uruguai, completamente fora dos interesses do Estado, né? Nos anos 10, anos 20, né? Que é esse período em que o tango deixa de ser visto como sendo música dos excluídos, música dos subúrbios, música das prostitutas, música, né, dos transgressores, e mais especificamente na década de 10 acontece esse fenômeno do sucesso do tango na Europa, e a partir desse sucesso do tango na Europa é que as elites
cantores da Argentina e do Uruguai começam a achar, então, o tango também respeitável, alguma coisa que deva ser valorizado. E é nesse contexto, então, que o tango passa a ser cada vez mais aceito como sendo representação nacional na Argentina e no Uruguai. E é também o momento que as duas nações começam a disputar. Começam a disputar pelo tango e pelo Gardel. Há uma curiosidade minha. Hoje, vendo até na internet, tu acaba achando vídeos do tango sendo dançado por homens, 2 homens, assim. E há também informações que eu li a respeito de que seria uma dança em sua origem eminentemente masculina. Há essa informação, assim, há essa conexão, alguma forma de atestar isso, quando ela estava talvez ainda nos subúrbios, como sendo uma dança para homens e não entre homem e mulher? Eu vou te responder em 2 partes. Primeiro, você tem a questão da dificuldade de fontes em relação a isso, né? Se as histórias que se fez do tango tratam dessa questão de que provavelmente em torno das 2 últimas décadas do século XIX é que se constituiu o tango em subúrbios, etc. Mas em termos de fontes, efetivamente, isso, aliás, é um problema de toda a história que trata dos de baixo, né? Dos pobres, dos excluídos. Eles, né, é mais difícil encontrar fontes que comprovem como é que efetivamente se deu esse processo. Mas era um estilo de música e de dança que era de segmentos sociais excluídos e principalmente associado a prostíbulos, né? Uma questão interessante quando a gente quem estuda a dança do tango hoje, é uma dança coreografada que foi feita na Europa. Na década de 10, década de 20, coreógrafos, né, nesse contexto do tango fazendo sucesso na Europa, eles colocaram uma estética, fizeram uma composição da dança, até a posição ereta, o homem dançando com mulher, o homem segurando a mulher passiva em relação aos movimentos feitos pelo homem. Isso tudo é uma construção feita nesse período em que o tango faz sucesso na Europa e que as elites passam a dançar os tangos, então nos salões de Buenos Aires, né? E para dançar o tango, para o tango ser aceito, ele também tem que ser higienizado, ele tem que se eliminar esses elementos moralmente não aceitos naquele contexto, né? Então, nesse período, se tem todo um processo de modificação no tango, também para que ele seja aceito entre vários segmentos sociais, não só mais entre esses excluídos. Boa noite, professor Kerber. Foi um prazer recebê-lo aqui. Voltamos na próxima terça-feira para conversar um pouquinho mais sobre tango. Boa noite. Momento do Patrimônio conversou hoje com o professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da URGS, Alessander Kerber. Professor Kerber é doutor em História pela URGS, pós-doutor pela Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, e pelo Departamento de História da USP. Ele apresentou a palestra Cultura, Identidade e Memória na América Latina, Tango, no 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Está se aproximando o término do exercício fiscal, oportunidade para destinar parte de seu imposto de renda para a campanha de arrecadação de recursos deste ano, que contempla a Capela de São Pedro. A Capelinha, como é afetuosamente conhecida, é o prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica, em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.historicos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição de Kleber Trindade.
e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!